Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Nesta aula, vamos ver na prática como utilizar o serviço do ECS utilizando o modo Serverless, onde utilizamos o Fargate de uma forma muito mais simples para entregar os nossos serviços e aplicação. Mas antes, para você que está curtindo o conteúdo desse canal, não se esqueça de se inscrever e também deixar o seu comentário e a curtida neste vídeo. O Fargate é um modo serverless de criar um cluster ECS, ou seja, nós não precisamos criar e administrar um cluster com instâncias EC2, ou seja, não preciso fazer atualizações de patch de segurança, de atualizar o SO ou questões mais administrativas do meu cluster. A AWS cuida disso para mim, pois eu não preciso administrar uma infraestrutura, eu rodo em cima de uma infraestrutura abstraída da própria AWS, que me permite me preocupar apenas com meus containers e serviços. Desta forma, nos permite focar mais na aplicação, mais na entrega de valor para o meu negócio e menos na administração de infraestrutura. Neste modo, definimos apenas a memória e a CPU da nossa task ou tarefa, não se preocupando com os servidores que estão por trás. Neste modo, definimos o nome do cluster Fargate e ele vai se responsabilizar por escalar as nossas tasks ou serviço de forma horizontal. Não nos preocupamos com os servidores. E dentro da nossa VPC, ele vai distribuir essas tasks e serviço nas zonas de disponibilidade que definirmos. E o modo de network ou de rede que ele utiliza obrigatoriamente vai ser o AWS VPC, onde para cada task temos um ENI, um Elastic Network Interface, que é definir um IP próprio para cada task. Este modo também é possível de ser utilizado com instâncias EC2, porém ainda não utilizamos esse formato nas aulas práticas que vimos até o momento. Nas próximas aulas, vamos entrar em maior detalhe de como funciona todos os cenários de rede possível em um cluster ECS. Por enquanto, vamos focar agora neste novo modo que é o obrigatório no modelo Fargate. Este é a única forma de provisionarmos tasks ou serviço. Cada task terá um Elastic Network Interface que atribui um IP privado obrigatoriamente e, caso necessário, também posso atribuir um IP público. Com o IP público, consigo acessar qualquer task do meu serviço, mas essa não é uma forma segura nem fácil de expor o meu serviço para o meu usuário ou para o meu sistema chamador. A boa prática é utilizar, por exemplo, um Application Load Balance. Para que façamos desta forma, precisamos criar um Security Group que estará atrelado às minhas ENIs. Então vamos supor que a minha task ela é exposta através da porta 80 no meu ENI. Então criamos um Security Group para as minhas ENIs que vão receber ou habilitar todo o tráfego vindo da porta 80 do meu Application Load Balance e não da internet. Desta forma,
eu deixo minhas tasks ou meus serviços de forma segura, pois o acesso não poderá ser feito através da internet pública, e sim apenas através do meu load balance. Vamos ver isso na prática aqui na nossa aula de hoje. Estamos aqui então no nosso console do ECS e, como sempre, vamos aqui até a criação de um cluster. Como vocês podem ver, não tenho nenhum aqui criado. Os que eu já criei utilizando EC2 não servem para a aula prática de hoje. Mas antes, como na aula de hoje vamos usar todos os recursos que já aprendemos até aqui, eu vou dar um duplicar na minha aba do console da AWS e vamos acessar o console do EC2, pois vamos criar primeiramente um Application Load Balancer. Então aqui no menu da esquerda vou até Load Balancer e vamos criar aqui um Application Load Balancer, que é aqui a primeira opção da esquerda. Aqui definimos um nome para o nosso Application Load Balancer. Vou colocar aqui como aula Fargate ALB, por exemplo. Escolho a opção de voltado para a internet e HTTP na porta 80. Vou selecionar a VPC padrão e preciso flagar todas as subnets da minha VPC, que é a VPC padrão da minha conta. Não criamos uma especial ainda para as nossas aulas. E aqui o AWS Global Accelerator não precisa ser flagado. É uma opção cara da AWS que melhora a performance do meu Application Load Balance. Não é aqui o caso. Nessa segunda aba, ele fala que seria melhor utilizar o HTTPS, mas não precisamos para nossas aulas neste momento. Aqui é onde definimos o Security Group. Vamos criar um novo Security Group para esse novo Application Load Balance. Então aqui vou colocar o nome do Security Group como aula Fargate SG ECS, para ficar claro que é o Security Group do ECS, que vai acertar requisições via TCP na porta 80 de qualquer origem ou qualquer IP vinda da internet. Dou Next e aqui vou colocar o nome do Target Group como não utilizar, pois esse é um Target Group Dummy que não vamos utilizar aqui para a nossa aula. Vou mudar apenas aqui o caminho para Dummy, pois não vamos utilizar. Dou Next, Next e criar. Vamos ver que rapidamente aqui o nosso Load Balance será criado. Damos um fechar e aqui ele vai dar como estado provisionando, pois o Load Balance, como ele tem servidores por trás, ele demora um pouco para provisionar esses servidores. E aqui embaixo na parte de detalhes podemos ver o nome do Security Group que vamos precisar durante a aula. Guarde ele que logo mais vamos utilizá-lo. Voltamos aqui para o cluster e vamos utilizar a primeira opção, que é criar um cluster AWS baseado em Fargate. E aqui quando eu dou um próximo, precisamos definir um nome. Vou colocar aqui como aula Fargate ECS Cluster. E essa é a única coisa que precisamos definir. Não vamos criar uma VPC, vamos apenas utilizar a VPC existente. E tá aí. Já criamos o nosso cluster ECS Fargate. É apenas isso que precisamos definir. Agora vamos aqui tentar criar uma task. Rodar uma task aqui no meu cluster. Seleciono o Alt Type Fargate e logo temos uma mensagem de erro, pois esta task não é compatível com o Launch Type, o modo de rodar task Fargate. Ela não é compatível. Então precisamos criar uma nova definição de tarefa. Vamos dar um criar e selecionar aqui o modo
Fargate. Vou dar um Next. Vamos determinar um nome para a minha definição de tarefa. Vou colocar httpd Fargate. O type aqui já está como Fargate e vamos selecionar a nossa SS Task Rule Execution. Aqui o Network Mode, como vocês podem ver, só é possível utilizar o AWS VPC, que já vimos que atribui um ENI. Aqui é onde determinamos o tamanho da task, em CPU e memória. Aqui a memória começa em 500 MB e vai em incrementos de 1 GB a partir de 1. E a CPU pode começar com 0.25 vCPUs. Vamos então definir aqui a nossa task. Vou colocar um nome para o nosso container, httpd Fargate também. E aqui na parte de baixo definimos o repositório que ele vai usar para baixar a imagem do nosso container. No caso, como vamos usar Docker Hub, que é um repositório público, damos apenas o nome, pois ele é padrão, o httpd, e colocamos a versão que é latest. Aqui podemos definir o hard e soft limit do meu container, e aqui definimos a porta que vamos mapear na ENI. Como vocês podem ver, não temos mais a porta do host, pois quem expõe o nosso serviço da task é um ENI e não mais um host EC2. Então, a única porta que definimos é a porta do container, no caso, e a porta do container httpd é a porta 80. Aqui não precisamos definir mais nada. Podemos aqui clicar em criar, aqui em add, ele vai adicionar este container aqui na minha definição de task ou de tarefa e podemos aqui então criar a nossa task definition. Em posse dessa nova definição de tarefa, aqui podemos revisar o modo de rede, aqui o modo de deploy, ele pode ser deployado tanto em EC2 quanto Fargate, porque EC2 também aceita o AWS VPC como Network Mode. E podemos voltar para o nosso cluster, onde primeiramente, aqui no aula Fargate ECS, vamos criar uma task de forma manual. Então vamos aqui rodar a nossa task. Seleciono o Alt Type Fargate, ele já vai trazer a task aqui que é compatível com esse modo, que é a que acabamos de criar, a versão latest, que é a única que existe, e o número de task que precisamos. Vamos colocar aqui como 2. Seleciono a VPC e as subnets que eu quero subir as minhas tasks. Aqui o Security Group que será criado e atrelado às ENIs. Aqui eu vou dar um edit, né? Vocês podem ver que o que está sendo criado aqui no momento é um Security Group novo e vai receber tráfego vindo do HTTP como protocolo de qualquer IP na porta 80. Não vamos mudar nada neste momento, só quando formos utilizar o Application Load Balance. Aqui eu vou deixar, e vocês devem deixar aqui como IP público habilitado ou Enable, e vamos rodar então a nossa Task Fargate. Aqui, como vocês podem ver, já está como Desired Count Running e está aqui como status de Provisioning, pois ele está provisionando as duas tasks. Vamos atualizar até que as duas passem para o estado de Running. A primeira já está como Running, então vamos ver os detalhes clicando nela. Aqui em detalhes temos aqui o tipo Fargate, temos aqui a definição da task que está na versão 1, ela está rodando. Aqui o Network Mode, o IP privado e o IP público. E podemos aqui então, aqui é o ENI que foi criado, né? A interface de rede que foi criada para a minha task. Ela é única para cada task,
Vamos ver o nome da outra task para vocês verem que é um outro código. E podemos pegar aqui então o IP público e tentar acessá-lo do nosso Chrome. Como vocês podem ver, eu já consegui através do IP público acessar a minha task. Ela deu uma resposta de está rodando. Vamos voltar e verificar a segunda task aqui. Cliquei na segunda que foi provisionada e como vocês podem ver, o código aqui do INI, da interface de rede, é diferente, pois cada task, cada tarefa tem uma interface que, por sua vez, tem o seu IP público e privado único. Aqui vocês também podem verificar se a segunda task está rodando, copiando o IP público em seu browser. Como podemos ver aqui, ele também está funcionando. Tenho duas tasks rodando e habilitadas para ser visíveis para a internet. Vamos então voltar para o console de tasks e vamos selecionar as duas tasks aqui e dar um stop, pois agora vamos criar um serviço que exponha nossas tasks utilizando um Application Load Balance, que é o que criamos. Vamos verificar se ele já está disponível. Atualizei aqui a página e podemos ver que o estado dele está ativo. Certifique-se que o seu Application Load Balance está ativo, pois se ele ainda estiver como provisionando, você não vai conseguir concluir essa etapa. Aguarde até ele estar neste estado, Application Load Balance ativo. Voltando aqui para o nosso console, vou na aba Service e vamos criar o nosso serviço com o Launch Type Fargate. Aqui eu seleciono a nossa task, determino aqui um Service Name, fica aqui ao seu critério, esse nome não influencia na disponibilização. Vou colocar aula Fargate aqui HTTPD. Ele coloca como Service Type Réplica, que é o obrigatório para o Fargate. Vamos expor 3 tasks, deixar um mínimo de health como 0. Essas opções são avançadas, não precisamos mexer e vamos dar um Next Step. Aqui eu seleciono a minha VPC e as subnets que a minha task vai ser disponibilizada e aqui vamos editar o nosso Security Group. Aqui também vamos criar um Security novo, Security Group, e aqui ao invés de aceitar requisições de qualquer IP, vamos colocar o Source Group, que é um Security Group interno. Como aqui eu posso apenas selecionar por uma lista, por isso que eu deixei aberto a outra aba onde temos o nome. Eu posso identificar aqui o meu, que no caso aqui tem esse código 07 e vou identificá-lo aqui também. Ó, já identifiquei o meu Security Group, faça o mesmo aí no seu console, identifique o código e atribua aqui no Security Group das tasks o Security Group do Application Load Balance e dê um concluir aqui. Mantenha o Auto Assign Public IP como Enable, não coloque desabilitado, pois essa é uma configuração avançada, é muito mais segura, porém vamos falar no detalhe de como utilizar de forma desabilitada. Por enquanto mantenha o IP público habilitado. E aqui vamos selecionar o nosso Application Load Balancer. Descemos aqui um pouco, ele já está selecionado aqui, já apareceu o nosso application e vamos dar um Add to Load Balance. E aqui é onde selecionamos a porta que ele está exposta, que é na 80, e criamos um novo Target Group. Aqui é onde definimos. Pode manter o mesmo nome que ele está definindo aqui na sua tela, ele te dá um nome padrão, e aqui podemos colocar um path, o path inicial dele, né, somente barra, e ele vai ter que colocar, você tem que colocar aqui a ordem de avaliação desse Target Group. Eu sempre coloco como 1 e deixo aqui como barra. Se você adicionar outros Targets Group,
você tem que colocar não somente barra, mas definir um path para o novo serviço, ok? Aqui dou um next step. Essa opção não precisamos agora, já vimos como funciona um auto-scaling. O comportamento é o mesmo, então não vamos definir um auto-scaling do serviço neste momento. E vamos dar aqui um next step. Podemos revisar as configurações que fizemos até o momento e vamos dar um create service, onde ele vai criar um serviço e provisionar as 3 tasks atreladas ao meu application load balance. Nesta etapa, ele tem que criar o target group, a regra e o serviço bem rápido. Se não fizer isso de forma instantânea, algum passo foi feito de forma errada. Revise os passos que você fez até o momento. Provavelmente estará relacionado ao application load balancer ou então ao security group. Vamos voltar aqui em view service e podemos ver que as 3 tasks que solicitamos estão sendo criadas. Voltamos aqui para o detalhe. Como podemos ver, o IP público está habilitado, então cada task terá um IP público também, e o security group dele está aqui, que vai cuidar das nossas INIs. Se precisar revisar, você pode acessar esse security group aqui dos detalhes do próprio serviço. Fica fácil de você saber qual que é. Ele está nas 3 subnets. E voltamos aqui para as tasks. E os 3 foram criados. Vamos acessar uma task e aqui temos todos os detalhes, assim como na criação manual. A versão aqui da task, ela está rodando, a INI e temos o public IP. Se tentarmos acessar, como não está habilitado o security group para qualquer IP, vocês vão tomar um timeout, assim como eu. Como vocês podem ver, aqui está carregando no browser, porém ele não consegue encontrar este IP. É porque o meu firewall ou meu security group não permite qualquer IP acessar, apenas o load balance. Então vamos copiar aqui o DNS do meu load balance. Como vocês podem ver aqui, ainda não deu timeout, mas ele não está encontrando o IP público da minha task. Apesar de ser público, o meu firewall não permite chegar até esse IP. E vamos testar agora o DNS do meu application load balance. Ao tentar pelo load balance, podemos ver que funcionou. Pois carregamos N vezes aqui, você pode ir carregando, ele está distribuindo a carga entre as 3 tasks através do application load balance, que é o único que consegue encontrar ou enxergar as nossas tasks, pois foi essa configuração de security group que fizemos. Nas configurações do load balance, você consegue encontrar o DNS, o security group, caso precise revisar alguma coisa. Vamos então até o target group. Como vocês podem ver, o target group que criamos durante o serviço, a criação do serviço, está aqui atrelado ao meu application load balance. E como vocês podem ver, ele registrou os 3 INIs, um de cada task, automaticamente. Então eu tenho esses 3 IPs que são referentes aos IPs privados das minhas 3 tasks criadas. Se você for até o console do ECS, podemos ver aqui que essa task tem este IP aqui, final 47, IP privado. Como vocês podem ver, temos esse IP aqui, ó, 47, ó, 2747, e vocês podem comparar cada IP privado com os que estão atribuídos nos target groups aqui, no target group no caso. Aqui em monitoring, vocês podem também, a partir de 5 minutos, que é só depois de 5 minutos que as métricas começam a chegar no CloudWatch, vocês também conseguem verificar essas chamadas chegando tanto no load balance quanto no nível de tasks. Você pode ir atualizando manualmente
o load balance, ou também fazer executar aquele comando que fizemos na aula de Elastic Load Balance, onde aprendemos a chamar através do Linux, utilizando uma biblioteca do HTTP DTools para fazer uma chamada massiva nos nossos serviços. Voltei aqui para o cluster ECS, onde também temos as métricas do ECS, que também demora cerca de 5 minutos para começar a receber métricas. Você pode aguardar e ir fazendo chamadas no seu serviço através do Load Balance para que você possa ver essas métricas chegando no CloudWatch. Aqui, como podemos ver, temos um Desired Count de tasks em 3, assim como o número de tasks rodando em 3, pois como fizemos todas as configurações corretas, o serviço do ECS foi capaz de provisionar todas as tasks necessárias. Aqui em Capacity Provider, vocês vão ver que foi criado 2 automaticamente, não precisamos fazer nada para que o Capacity Provider do Fargate seja criado, pois ele que gerencia toda a infraestrutura por trás do nosso cluster ECS, ou seja, essa não é uma preocupação do nosso time de desenvolvimento. Podemos assim focar em desenvolver softwares e menos em gerenciar infraestrutura. Aqui até o momento não recebi nenhuma métrica no CloudWatch, mas você fica ao critério de fazendo chamadas e aguardar para que chegue essas métricas das suas tasks. Ok? Aqui, voltando para a aba principal do cluster, temos o Scheduled Tasks, onde podemos schedular número de tasks baseada em certos horários. Aqui em Service, como estamos chegando no final da nossa aula prática de hoje, onde vimos como criar um cluster ECS e um serviço com load balance. Aqui vou alterar o serviço para o número de tasks desejado para 0 e vou dar um next em todas as etapas. Mudamos aqui o desired count para 0. E voltando aqui, podemos ver que as tasks ainda estão rodando e elas vão demorar alguns minutos. Vou ficar atualizando aqui até chegar em 0. Como podemos ver aqui no console, o desired count é 0, né? Tasks desejadas é igual a 0, ou seja, nenhuma, e ainda temos o running count em 3. Aqui, se você entrar em serviços e ir em eventos, podemos ver que temos uma mensagem aqui que ele está drenando, ou em inglês, draining connections on 3 tasks. Ele está drenando a conexão com 3 tasks que foram criadas. Como elas estão atribuídas ao target group, eu primeiro tenho que deletar. Isso acontece por trás, né? Não eu. O ECS vai deletar as INIs, vai deletar as tasks e desassociar do target group ali do nosso application load balance. Por isso ele demora cerca de 5, 7 minutos para que isso ocorra. Você pode ir atualizando assim como eu estou fazendo até que chegue em 0. Podemos também aproveitar e enquanto está fazendo esse connection draining, podemos ir até o nosso target group e ver isso ocorrendo também. Aqui no target group, acessamos o que foi criado pelo nosso serviço, que seria a primeira opção no meu caso. Temos aqui o total de target 3 e ele está aqui em draining em 3, pois ele está desassociando aqui os IPs para que ele possa deletar. Após desassociar esses 3 IPs, ele primeiro desassocia, depois ele deleta os INIs e depois automaticamente ele vai deletar para a gente as 3 tasks nesta sequência. Totalmente por trás, você não vê isso acontecendo. Mas aqui, através do console, podemos acompanhar e entender como funciona todo o fluxo, como a AWS costuma falar,
under the hood, né? Ali embaixo do capô. Analisando aqui todas as telas, conseguimos ver aonde são associados cada item que criamos e como eles são desassociados também de forma automática. Não precisamos fazer nada para que isso aconteça. Tudo será desassociado e gerenciado pelo serviço do ECS. Mas, mesmo que isso aconteça de forma automática, é importante entendermos exatamente o que é associado e como, pois se precisarmos fazer um troubleshooting, ocorrer algum erro nesse processo, podemos fazer de forma fácil. Aqui, como vocês podem ver, já não temos 3 tasks no status de draining. Então, se você for até o serviço de ECS, antes vamos aqui em Target Group, ele ainda está criado, como é o normal, não deletamos ainda, mas aqui nas tasks, voltando aqui até o service, podemos ver que ele alcançou o status de steady state, né, que é o estado desejado, que é o desired count 0 e running tasks em 0. Então temos o nosso serviço ainda ativo, porém nenhuma task rodando, pois eu atrelei o desired count 0. Agora vamos então deletar o nosso service, assim como estávamos planejando aqui no final da nossa aula. Então não temos mais nenhum serviço criado e também nenhuma task rodando no caso. E agora fica ao seu critério se você também quer deletar aqui o seu cluster. Se você vai continuar nas aulas práticas, você pode manter esse cluster. Mas se você ainda vai fazer em um outro dia, pode deletar o seu cluster e também o seu Application Load Balance. Não esqueça também de deletá-lo no final desta aula. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula prática de ECS com um cluster Fargate totalmente serverless. E, como vocês puderam ver, ele é muito mais simples de gerenciar. A AWS gerencia toda a infraestrutura para nós. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do nosso canal e não deixem de se inscrever também. Vai ajudar muito o canal a crescer. Também, se você tem alguma sugestão de conteúdo, tiver alguma dúvida, não deixem de mandar aqui os seus comentários e deixar a curtida no vídeo. Também vai ajudar muito o nosso canal a continuar crescendo.